Olá, boa tarde, tudo bem com você? Olha só, eu quero hoje deixar uma meditação, mas antes de entrar no tema especificamente, eu quero perguntar: quem aqui já escutou uma frase que diz o seguinte: quanto mais espirituais somos, mais humanos nos tornamos? Essa frase eu conheço já faz algum tempo e eu acredito que essa frase ela é espetacular, é uma frase linda. Realmente, quanto mais espirituais somos, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais comunhão temos com Deus, mais humanos Deus nos torna. A vida passa a ser linda. Nós passamos a ver a vida com outros olhos, com os olhos do próprio Deus. Então eu quero te animar a buscar esta espiritualidade em Deus, a ter comunhão com o seu Pai, a fechar a porta do teu quarto, a conversar, a ter intimidade, a ter relacionamento com Deus. E quanto mais espirituais somos, mais humanos nos tornaremos. Amém? Eu gostaria hoje de tocar nesse tema que são as chamadas fake news. De fato, é um tema que todo mundo fala. De fato, agora existem as investigações com respeito às fake news. E às vezes nós nos sentimos que qual deve ser a nossa atitude no meio de tanta situação como essa, de tantas mentiras, porque fake news são notícias falsas, né? Notícias mentirosas. E nós, como cristãos, sabemos que quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás, o diabo, o adversário de Deus. Então a mentira, ela tem origem nele. A mentira tem origem em Satanás, né? E muitas vezes nós nos sentimos estafados, nós nos sentimos que nos estão enganando, né? E a gente fala, não, eu não posso ficar com cara de bobo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Qual que deve ser a nossa atitude como cristão? Como cristãos no meio de toda essa situação. É uma guerra política, né? Uma guerra política, uma guerra muitas vezes ideológica, uma guerra muitas vezes para ver quem vai ficar no poder. Mas o que Deus fala sobre aquilo que é mentira, aquilo que não tem origem na verdade? É importante nós observarmos a palavra de Deus para poder tomar decisões sóbrias, prudentes. Amém? Em Mateus, capítulo 13, versículo 24, Jesus está falando aqui por parábolas. E é essa meditação que eu quero deixar para você. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós temos que entender que realmente existe um inimigo, nós temos um inimigo real e que nós estamos lutando contra um inimigo que é real. Ok? Temos que identificar que nós estamos lutando contra um inimigo e a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados, contra potestades. Amém? Então existe um inimigo que ele semeou o joio no meio do trigo. Ok? E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Olha só, o joio ainda não tinha aparecido, mas quando a erva cresceu e deu fruto, quem aparece? O joio. Ok? Então, vindo os servos do dono da casa lhe disseram, né? Isso eu acredito que é parecido conosco. Deus, e agora? O que a gente faz, né? Olha o que os servos perguntaram para o dono da casa, ok? Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Ok? Então, veio do inimigo. Mas os servos lhe perguntaram. Então, aqui que eu quero enfatizar que é a nossa atitude, ok? Então, essa muitas vezes é a nossa pergunta. Senhor, né? Perguntaram assim, os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Essa muitas vezes é a nossa atitude. A gente fala assim, ó, às vezes entra em nós aquele espírito investigativo. Esse Jesus estava assim. Vou buscar o que aconteceu, quem fez, quem deixou de fazer, por que fizeram isso. Quero que a gente vá lá e arranca esse joio? O que ele falou? O que o Senhor falou? Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ok? Com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém?
Então, o joio e o trigo, ele é muito difícil de se discernir qual é qual. O que nós entendemos é que o joio, ele é muito danino, ele faz muito mal. Mas se você arrancar o joio, ele vai arrancar o trigo junto. Ok? Quando arranca o joio, também sai o trigo. Ok? Então, é necessário a gente ter essa atitude que Deus está falando. Agora não dá para discernir o que é verdadeiro e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é mentira. Muitas vezes a gente não consegue discernir isso. E a gente quer ir lá e entrar no... Vamos arrancar já tudo. Vamos arrancar tudo. Vamos arrancar tudo. É dizer assim, ó, vamos pegar esse político e vamos tirar tudo daí. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira agora. Deixa que no tempo da colheita, aí vai acontecer. Sabe o que acontece? Tanto as pessoas que estão fazendo maldade hoje, deliberadamente, com intenção, tá? Fazendo maldade, elas pensam muitas vezes que nunca vão embora desse mundo, que nunca vão ser julgadas por Deus. Quanto, muitas vezes, os cidadãos comuns querem fazer justiça própria. Querem ir lá e lutar com seus próprios esforços. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, como potestades. Então, é importante cada um permanecer na vocação que Deus chamou. Se Deus te chamou, te deu dom, talento para a política, amém, luta nesse sentido. Para ser um médico, faxineiro, um professor, um advogado, luta, mas luta com honestidade, luta fazendo bem as coisas, sabendo que um dia todos nós vamos estar diante de Cristo, nós vamos estar no tribunal de Cristo. Não vamos nos esquecer disso. Por outro lado, não se esquece também que pessoas que estão lá na frente, às vezes a gente julga que são pessoas grandes, que administram grandes quantidades de dinheiro e está fazendo coisa errada, essa pessoa um dia vai estar diante de Cristo. Mas também vão estar diante do tribunal de Cristo aquelas pessoas que fazem uma mentirinha pequenininha aqui hoje, que roubam um pouquinho aqui hoje, que faz um desvio pequenininho aqui hoje. Essas também. Todos vamos estar diante do tribunal de Cristo. A Bíblia diz que ele vai dar cada um segundo as suas obras. O que nós estamos plantando hoje? O que nós estamos plantando hoje é aquilo que nós vamos colher. Não é porque outros estão errando que nós temos que errar. Não é porque outros estão fazendo coisas erradas, estão roubando, estão mentindo, que a outra pessoa também tem que fazer, tem que se enfiar no mesmo buraco. Não. Nós temos que manter a nossa consciência limpa diante de Deus, sabendo que um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E também tendo a certeza que essas pessoas também vão estar diante do tribunal de Cristo. Nós não precisamos de ir lá fazer justiça com as próprias mãos. Deus um dia vai julgar a obra de cada um. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui com você hoje. Às vezes a gente se prepara para falar uma coisa e acaba que eu acredito que Deus faz essas coisas, o negócio fica totalmente assim, não totalmente, mas a gente fala outras coisas. Meus filhos apareceram 2 vezes aqui no vídeo, começou a fazer barulho aqui do lado. Eu já tinha gravado acho que 3 ou 4 vezes mais ou menos esse vídeo. Mas o importante é que Deus, ele seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu abençoe sua vida, sua casa. Sê tu uma bênção nessa geração, sabendo que tudo isso daqui vai passar. Amém? Que Deus te abençoe. Mas os servos lhe perguntaram. Então, aqui que eu quero enfatizar que é a nossa atitude, ok? Agora é a vez do meu filho. Gente, o meu filho entrou aqui e não é a primeira vez. Primeiro entrou aí a Carla, agora entrou ele. Eu já gravei esse vídeo, mas a gente vai continuar. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder